deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. De sorrisos ao entrar no paraíso, e o cordeiro que está vivo vindo me cumprimentar. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade e os círculos de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé. Meu desejo é tão grande em conhecer como ele é. Sinto ele bem presente quando a sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé.
Vocês formam um povo de fé, com esse chuvarel, né? Esse mundo de chuva aí a tarde toda. E a gente chega aqui, a igreja está lotada. Você tem que lembrar de uma coisa. As suas zangas, seus nervos, os seus aborrecimentos, as suas tristezas, as suas apoquentações, seus emburros, só trazem doenças, enfermidades, velhice antes do tempo, velhice precoce antes do tempo, não é? E distúrbios na família. Não traz mais nada do que isso. Então, para que zanga? Para que ficar zangado? Deus não te dá forças para você bater em seus próprios irmãos. Aprendemos hoje de manhã. Você quer força para quê? Para dar chute na canela da própria irmã, do próprio irmão, da mãe, do pai. Deus vai te dar coisas, boas qualidades, bom equilíbrio, para você bater nos outros. Me lembrei daquilo que o profeta disse: Deus não pode dar poder para a igreja, porque ela não vai saber o que fazer com isto. Outro sinal que houve é que a viúva do irmão a quem me referi, que tirou a vida, estava aqui nesta manhã. E ela é uma mulher de luta, de bastante personalidade. Ela me procurou no escritório. Foi até um sinal, né? Porque a gente conhecia só um lado do caso. Mas ela deixou uma experiência muito grande. Ela abonou aquilo que eu disse. Ela disse que Deus falou com ela, inclusive através daquela pergunta sobre a predestinação. É uma experiência que a viúva transmite para todos. Entre aspas, entender quando a coisa está insuportável para aquela pessoa. Cobramos, e filhos em cima cobrando, parentes cobrando da pessoa uma coisa que ela não está na condição de oferecer. Daí então, o extremo da depressão. Porque não existe coisa pior do que cobranças. A cobrança é uma verdade que a pessoa fala para outra. São verdades que aqueles filhos estão falando para o pai. Tudo é verdade. Aquelas pessoas estão dizendo para outra, para aquela pessoa ali dentro de casa. Às vezes é tudo verdade. E a cobrança dá desespero, não é? São dois lados difíceis. Quer dizer, quem esteve de manhã está entendendo melhor. São dois lados difíceis. Se exige, deprime cada vez mais. Se não exige, às vezes a pessoa prevalece. Ele nunca queria ser internado, nunca reconhecia a sua necessidade de tratar. Aliás, eu me lembro, a irmã Anita deve se lembrar disso, porque esse caso com fato com a mãe dela, né? Do Terto, lá em Trindade. Ele não achava que estava precisando ser internado de forma alguma. Ele ficou tão magoado porque ela tinha uma loja, a mãe da irmã Anita, minha tia, e ela deu um pedaço de corda para amarrá-lo para trazer para Goiânia. E ele jurou até a minha tia, como se ela estivesse fazendo um grande mal para ele. Então, é uma doença. A pessoa fica doente numa perna, todo mundo vê,
uma ferida, todo mundo vê. Emagrece, fica pálida e perde as forças e se prostra, está vomitando e coisa. É uma coisa visível, todo mundo está notando. Mas eu já li, inclusive nas seleções, que esse problema de coluna, resfriado e depressão, essas coisas parecem mais manha. O resfriado parece manha, mas ele tira toda a disposição das células do corpo. Ele dá um desânimo terrível no corpo. Coluna a pessoa não está vendo, mas é uma das dores mais irritantes que existe, que mais provoca nervo. Pessoa que sofre do coração, quando está perto, ela vai ficando cada vez mais nervosa. E numa hora dessa nervosa, ela vai cair. Quem sabe você estava cobrando dela naquela hora, mesmo que ela caiu morta. De forma que fica assim, parece que tem pessoas que viram uma criança, não? Você tem que dengar e você ser forte. Agora, por outro lado, ela não percebe que esgota os outros também, que o outro também está precisando dela, não? Então, o conselho é esse, é que ajude um ao outro, na medida do possível. Ajude a um ao outro. Mas essas dores, essas depressões, causadas por vários motivos, a fraqueza orgânica. No caso de neurônios, de células cerebrais complicadas, neurônios mortos, não está na pessoa. Ninguém vê a pessoa sadia. Vê a pessoa, parece que está inventando aquilo, mas não é inventando. Ela não está inventando. É o caso daquele irmão. Então ela transmite esse testemunho, essa experiência, abonando aquela palestra. Ela disse: Deus falou comigo, principalmente através daquela predestinação. Pois bem, então essas são as nossas ponderações aqui, preleções antes da mensagem. Nós temos que ter mensagem, pregação também, não é? Não é só cantar, não é só louvar, escola como de manhã e mensagem também. Vamos ficar de pé? Vamos ler na Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero pegar somente nisto aqui, não sei se eu volto aqui nesse termo, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, de acordo com as Escrituras, com o plano salvífico, né, de Deus, o Espírito só intercederia até enquanto houvesse intercessão, enquanto o Cordeiro estivesse no trono. O que vale dizer, depois disto, ele não intercede mais, porque o Cordeiro deixará de fato o trono. Não haverá mais intercessão, porque toda oração, só há um mediador entre Deus e o homem. Não tem Maria, não tem João, nem Pedro, nem Roque, nem Manuel, nem Teresa, nem Joana, nem ninguém. Só há um mediador entre Deus e os homens. É Cristo. E Cristo quer dizer o Espírito Santo. É que intercede com gemidos inexprimíveis através do sacrifício. Mas ele deixará de interceder. Te agradecemos, ó Pai,
porque nós podemos abrir a tua palavra e vê-la como ela é, à luz do teu Espírito. Cremos que estamos assentados em lugares celestiais. Sem dúvida alguma, aqui há astutas ciladas do maligno. Mas sem dúvida alguma, o Senhor está aqui. O Senhor estando aqui, não importa quem mais esteja. Não importa quem mais esteja. E tu disseste, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Portanto, o inimigo sabe melhor que nós o Senhor está aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós te pedimos perdoar os nossos pecados e levarmos a compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, compreendermos a hora que estamos vivendo, a fase presente do nosso ministério, a fase presente e exatamente quando vem a aparição do Senhor Jesus. Aleluias! Que o Senhor nos dê graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Aleluia. Mas é um bom pensamento. Isso aqui é conhecimento que a pessoa tem como arma do porquê crer, porquê orar. Agora, hoje de manhã, nós pensamos, nós meditamos que, aliás, concluímos, que não adianta você dizer para o homem não fumar, porque fumando ele só tem uma coisa para esperar, uma morte prematura. Câncer no pulmão, na traqueia, no esôfago, na garganta, né? Nas amígdalas. E vários males acompanham o fumante. E eles próprios estão dizendo claramente aí, na verdade parece uma propaganda muito cara da Souza Cruz, da fábrica de cigarro, caríssima. Depois o Ministério da Saúde põe com muito favor, muita insistência do Congresso, um flashzinho pequenininho lá. O Ministério da Saúde comunica que fumar prejudica a saúde. Bem cochichadinho, em silêncio. Faz aquela propaganda com músicas e mares e ondas e tudo. Deveria ter também, aparecer um esqueleto lá, e assim, a fumaça entrando nos pulmões quando traga, não é? Deveria aparecer depois daquela propaganda bonita. E lá, que a caveira dentro do cemitério lá. Não é? Fumar é bom, é gostoso, né? Para caveira, não. O ministério devia fazer isso. E tem uma coisa, a despesa tinha que ser por conta daquele próprio que anuncia o fumo. Mas esse é o mundo, essa é a terra, essa é a sociedade, esse é o cosmos. Tem que ser assim. Não adianta avisar que comer, se alimentar de determinadas formas é loucura, é estupidez. A gente fica com pena, com dó de ver um homem acender um cigarro. A gente fica perguntando, mas que sabor tem isso? Que gosto tem isso? Que prazer tem isso? Sentar numa mesa aí com 3, 4 garrafas de cerveja. Que sabor tem essa cachaça? Que má ideia é essa?
Que péssima ideia, porque a boa ideia que eu conheço é Salmo 51, né? Não é cachaça 51. O pessoal lá em São Paulo gostou demais. E esse homem toma aquilo e cospe, faz uma careta, parece que está chupando limão. E essa é da boa. Essa é da boa, igual a religião. Eu conheço uma pessoa que trabalhou num lanche muito tempo e vendia cachaça e tudo. E ele disse que eles recebiam cachaça assim. Era o barril. Vinha num barril. Então eles, de noite, depois fechavam, eles pegavam do mesmo barril e punham em várias garrafas com rótulos diferentes. Rótulos diferentes. Muitos rótulos diferentes. Aí, no outro dia, o estoque estava reposto. O que estava dentro era a mesma coisa, só o rótulo que era diferente. Aí o bêbado chega, o cachaceiro, né? Aquele que tem uma péssima ideia, chega e diz: me dá essa da boa ideia. Aí depois ele toma aquela da boa ideia. Aí o outro chega e fala: não, eu tenho uma ideia melhor, é aquela lá. Experimenta. Ele fala: sabe o que é mesmo? Sabe o que é melhor mesmo? E vai indo, prova uma por uma, diz que é melhor do que a outra. Não sabendo que está tomando a mesma coisa, o mesmo ácido, a mesma cachaça, a mesma desgraça. E assim também ficaram as igrejas, só mudam de rótulo. Só isso, mais nada. Mas por dentro tudo é igual. Credos e dogmas, não é? E 3 pessoas distintas e coisas assim. Mas não adianta falar. Nós somos teimosos. Nós somos desobedientes por natureza. Eu fico com dó de ver um homem acabar de comer e tomar um copo d'água. Fico com pena dele. Mas eu vou fazer o quê? Ele come a comida quente. Tem a caloria natural do estômago. Os ácidos. E joga água fria por cima. Você pega aquela comida que você comeu, põe dentro de uma vasilha, depois pega aquele copaz de água gelada e põe dentro. E vê se você dá conta de comer. Mistura aquilo. Vê se você dá conta de comer depois. Você não dá mais. Então começa a rotar, que vem aquela água azeda aqui até na garganta e volta. Não dá para sair não, mas vem até aqui. Limonada com arroz, limão com arroz. Não deixa a pitialina descer. E esses ácidos, essas coisas tudo. Então, os animais irracionais sabem combinar mais, balancear mais a sua ração, o seu alimento. O homem não sabe balancear. Comem sem vontade, comem demais e joga doce por cima. Você sabe o que significa doce com sal? Precisa saber o que significa doce com sal. Porque tem um pudim depois da comida que tem amigos meus que fazem assim. Oi, irmão, que coisa mais boa. Aí eu vou lá por detrás, distrai a atenção dele e taco pimenta no pudim. Ele come assim mesmo. Ele come assim mesmo. De tanto que ele gosta. Quer saber uma coisa? Se a gente come, a gente morre. Se a gente não come, a gente morre. Então vamos comer. Vamos comer. Vamos beber. Né? Vamos tomar nossa pretinha, né? Vamos comer. Não adianta falar. Não adianta, gente. Em troca da obediência, da fé, tem recompensa aqui e recompensa eterna. Eterna. Já pensou o que é eterno? Eterno é uma coisa que nunca vai acabar.
A obediência, às vezes, causa sacrifício. Sacrifica desejos e direitos, gostos. Mas ela traduz. A gente que toma consciência, o dia que a gente come certo, a gente termina de comer com uma boa consciência. Engraçado. E o dia que a gente come errado, a gente termina de comer com uma má consciência. É interessante. Agora, você sabe, o pecador, ele peca e vai dormir tranquilo, porque ele ignora o que está fazendo. E há muita gente que come de qualquer maneira e vai dormir tranquilo, dá uma arrotada, como o francês, né, para dizer que a comida é boa, tem que arrotar. E está tudo bem. Mas uma vez tomando consciência, aí você sabe que errou. Sabe que você errou contra o seu próprio corpo. E essa é a consciência que nós temos do pecado. Ela faz isso também, não é? Por isso que as pessoas que pecam hoje são somente as pessoas da mensagem. Os demais não pecam mais. Não pecam. Eles pecam de uma maneira relativa contra seus próprios princípios sociais, contra uma ordem social. Mas, de acordo com o pecado, de acordo com a revelação da palavra, o pecado revelado, né, se pode ser entendido, eles não têm. Agora nós vamos pensar naquilo que Deus pode fazer por nós enquanto está dentro daquele evento, daquela dispensação. Enquanto estamos dentro daquela dispensação. Olha, aquele quadro ali, para muitos que não sabem, aquele primeiro lá, que tem aquela cruz vermelha, são as 7 eras da igreja. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 1. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Pois bem, aquilo ali se refere a 7 períodos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, nós temos 70 semanas de Daniel, do povo de Daniel, dos judeus. Deus tratando especificamente com os judeus durante aquelas 70 semanas. Mas a última semana, ela foi cortada com o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso aparece a cruz ali, naquele gráfico ilustrativo, não é? Então, você vai entender isso, que Deus abriu um parêntese, ou abriu parênteses, para tratar com os gentios que somos nós, os que não são judeus, israelitas. Então são 7 períodos dentro desses 2 parênteses. Porque na metade da semana, 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo. Ele morreu no Calvário. Isso cortou a última semana das 70 semanas, no meio. Então está faltando 3 anos e meio, a metade da última semana, para com Israel. Ele vem e trata com os gentios, durante esse período, das 7 eras. E durante esse período ele enviou 7 mensageiros. É claro, ele tratou com aquelas 7 estrelas, de Apocalipse capítulo 1, os 7 castiçais. Então, ele tira para si uma noiva. Dentro desses 7 períodos, nós encontramos essas dispensações, que podemos ilustrar
como dispensações, como eras. A era de Paulo, a era de Éfeso, a era de Esmirna, o mensageiro foi Irineu. A era de Pérgamo, o mensageiro foi Martim. A era de Tiatira, o mensageiro foi Columba. A era de Sardes, o mensageiro foi Lutero. A era de Filadélfia, o mensageiro foi João Wesley. A era de Laodiceia, agora é William Branham. A mensagem que nós pregamos, na qual nós cremos. Então, isso é fácil de ser entendido. Para voltar onde nós começamos, eu quero dizer que enquanto ele estava dentro da era de Éfeso, ele não manifestou a era de Esmirna, e assim, consecutivamente, até o fim de cada era, de cada idade, de cada dispensação, desses 7 períodos. Ele não misturou um período com outro. Ele não mistura uma dispensação com a outra. Ele não mistura um evento com outro. Isso tem que ficar bem patente, bem claro, bem guardado com os crentes. Deus não mistura dispensações. Então, quando eles voltaram a tratar com os judeus, ele fechou o parêntese com os gentios. Acabou. Não haverá mais intercessão para os gentios. Agora, como ele virou as costas para os judeus, para tratar com os gentios, ele vai virar as costas para os gentios e tratar com os judeus, ou seja, com os israelitas. Isso é uma coisa que tem que ser guardada no seu coração, porque inclusive responde para aqueles que hão de morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando as pessoas concluírem de fato que Deus está tratando com Israel, através de Elias e Moisés, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, então é certeza absoluta que elas não foram no rapto. Porque Deus não mistura dispensações. Deus não mistura eventos. Deus não mistura. Pode ter ido quem for, não ter ido quem não tenha ido. Você não pode pôr pessoas como alvo. O pastor ainda está aqui, ainda não houve o arrebatamento. José Branham ainda está aí na terra, está lá em Jeffersonville, trabalhando na imprensa, lá na gráfica. Então, não houve rapto ainda. Mesmo que estivesse toda a família, e até o próprio irmão Branham estivesse na terra, e Elias e Moisés entrassem em cena, então, ele não iria entrar em contradição com a sua própria mensagem. Porque são acontecimentos simultâneos, no cumprimento, para se cumprir realmente o 4º selo. O 4º cavaleiro do Apocalipse entrar em cena, montar o cavalo amarelo, o baio, que é uma reunião, é uma mistura do branco com o preto e vermelho. Então é quando ele será, de fato, a morte, a besta, porque hoje ele é anticristo e falso profeta. Então esse acontecimento é simultâneo. O diabo desce e se encarna na besta, lhe dá todo o poder político da terra, religioso, através do ecumenismo, através do ouro que Roma tem. Mas esse acontecimento é simultâneo. Enquanto um desce, o outro sobe. Eu vi isso. Eu não gosto de contar. Nós não somos crianças, afinal de contas. Mas estava viajando muitas horas sobre o Atlântico, lá para a Europa. São aviões dos maiores que existem. Aliás, o maior que existe, de voo comercial. E
Então, de repente, eu estava sentado perto da turbina, assim, da asa, podia ver a asa, a turbina. Eu vi que ele estava acendendo uns faróis fortes, como que dando sinal, não é? Apagava, acendia, como a gente faz com o automóvel na estrada, certas horas, né? Dando sinal. E era de noite, aquilo dá uma sensação esquisita assim na gente, uma sensação estranha de farol no espaço, nas nuvens aí, você. Então, ele piscando o farol, acendia, apagava, e de repente eu vi passando um outro monstrengo também de lá, fazendo a mesma coisa, em sentido contrário, cruzando os dois, um para lá e outro para cá, cruzando. Deu para ser visto, um avistou o outro, eu avistei. Isso de noite, sobre o mar. Foi isso, cruzando assim. Eu que o digo, isso vai cruzar assim. A noiva subindo e isso descendo, se encarnando. Ao mesmo tempo, simultaneamente, Elias e Moisés entrando em cena para com Israel. Simultaneamente. E o mundo ficando em grande tribulação. Não falta nada para iniciar a grande tribulação. Os homens já estão desmaiando de expectação. Outro dia o presidente Bush, o maior presidente do mundo, da maior potência do mundo, desmaiou lá em Tóquio. Me veio tão claro isso aqui, desmaiando, de cansaço, de luta, de lutar. Eles sabem o que está ocorrendo. Eles sabem que se aquele relógio não fosse desligado antes da meia-noite, o que aconteceria? Eles sabem que o tic-tac está chegando ali numa contagem regressiva. Agora, isso para a congregação. Está certo? Os louvores, os cânticos, os risos, as palmas, os corais, está tudo bem. As duplas, está tudo bem. Mas há uma reflexão, um momento de reflexão. E isso está em pleno exercício agora, nesta hora, enquanto estou falando aqui. Isso está em pleno acontecimento. Gente, não é alarme, não é alvoroço, porque quem crê não faz alvoroço, mas é consciência de fatos, consciência de realidade. É luz, é saber o que realmente está acontecendo. Existe um evangelho analgésico, um ópio, para amenizar a dor que está havendo nas consciências. Um evangelho ópio, um evangelho analgésico, mas analgésico não é definitivamente o indicado para eliminar a causa. Ele engana. Ele não tira a causa. Ele substitui, ele cauteriza um pouco e anula o efeito, mas não anula a causa, não retira a causa. Porque a dor é um efeito, a causa é outra coisa. A causa está lá dentro. Então o analgésico engana. E esse evangelho que está aí fora é um evangelho analgésico. É uma religião analgésica
ela não tira a causa, não elimina a causa, porque é lei, eliminando-se a causa, cessa-se o efeito. Então é tempo de encarar as coisas como elas são. Encarar a realidade de que muitos queridos nossos não irão. Muitos queridos, sem os quais nós não poderíamos ir à igreja, sem os quais nós não poderíamos ser felizes, sem os quais nós não poderíamos cantar, sem os quais nós não poderíamos tomar comunhão, tomar do pão e do vinho, sem os quais nós não poderíamos sorrir, estarmos felizes. É o momento de encarar fato, realidade. Seu marido está morto. Sua mulher está morta. Seu filho está morto. Sua filha está morta. Sua casa pegou fogo. Você perdeu aquilo. Encarar fato, realidade. Você é isto. Nós somos isto. Não é tempo de procurar enganar. A enganar-nos a nós mesmos com analgésicos. Porque o analgésico, ele engana. Ele não elimina a causa. Preste bem atenção. Agora nós temos de analisar aqui, dentro desse aspecto, na mensagem Três Classes de Crentes, o fato de que o crente verdadeiro analisa, encara tanto o mal quanto o bem como eles são. Ele encara a Deus como Deus é. E ele encara o diabo como o diabo é. Então você sabe perfeitamente que a doutrina de que o diabo é apenas um mau pensamento já é uma astúcia do diabo. Ela é diabólica. A doutrina de que o Espírito Santo é apenas um bom pensamento, ela é diabólica. Eu estava conversando com um moço denominacional e ele fica confuso, porque ele diz: então vocês creem em duas pessoas? Eu disse: não, tudo é errado. Então vocês creem que é só Jesus? Não, também está errado. Vocês creem de que forma então? Nós temos trindade em relação à dimensão humana, gente. Nós temos trindade em relação à igreja na terra, não no céu. Nós temos trindade de ofícios. Nós temos trindade de manifestações. Nós temos um Deus que é onipresente, que pode estar lá em cima, falar lá em cima, estar aqui embaixo, num cordeiro e vir em forma de pomba ao mesmo tempo. É um Deus onipresente, onipotente. Nós temos trindade em ofícios. Nós não vamos encontrar três pessoas lá nos céus. Se fizermos essa pergunta que Filipe fez a Jesus, ele vai dizer: eu respondi para você, para Filipe lá na terra, em São João 14, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Agora no Apocalipse nós temos o leão, é Jesus. Nós temos um cordeiro sangrento, é Jesus. Nós temos tantas... O alfa é Jesus, o ômega é Jesus, a estrela da manhã é Jesus. Tudo isso aqui é Jesus Cristo. O leão é Jesus, o boi é Jesus no sacrifício, o homem, Lucas ali, é Jesus, a águia é Jesus Cristo. Tudo é o Senhor Jesus. Amém? Não pode haver confusão. Então nós temos uma trindade de manifestações aqui na terra.
é Deus Pai sobre nós, Deus Filho conosco, é Filho, é Emmanuel, Deus em nós é o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, Deus sobre nós, conosco e em nós. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É tão simples. Então é uma trindade de manifestações, é uma trindade de ofícios em relação à dimensão humana, para cumprir o seu eterno propósito de expressar, através de Jesus Cristo, os atributos de Salvador, de curador. Então aí é onde você entra na classe do verdadeiro crente. É onde você aparece na verdadeira classe, na classe dos verdadeiros crentes. E vale a pena lembrar que o verdadeiro não é aquele que não nega Jesus Cristo, como Pedro negou. Que o verdadeiro não é aquele que não erra. O verdadeiro erra. O verdadeiro às vezes nega, se apostata como Abraão se apostatou, e no entanto é o pai da fé. Mas esse verdadeiro, o profeta diz, veja, como, igual, como, o mesmo, igual, a mulherzinha que expeliu o câncer tossindo. Veja, não havia dúvida em sua mente. Esse testemunho aqui da irmã Enide era um câncer no seu nariz, estava comendo o seu nariz. Durante 30 anos, ela está aqui curada. Fica de pé, irmã. Fica de pé, está ali. Olha o defeitinho no nariz dela, ficou só a cicatriz. Vira para lá, irmã, por favor. Vê se a câmera pega a irmã. Vê um pouquinho aqui mais para cá. A irmã, não dá para pegar, porque a irmã está na frente dela. Isso, aí. A irmã. Dá para chegar mais aqui. Isso. Aí está. É uma pioneira da fé. Ela sai lá da Bahia. Eu disse para ela, irmã Nida, a senhora está aqui na sua casa. Todas as vezes ela me traz um pedaço de requeijão. Requeijão que só baiano faz fazer. É o requeijão baiano. Só baiana sabe fazer aquele requeijão, né, irmã? É. Então, essa, irmã, 30 anos sofrendo com isso. Aí agora você diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Está aí. Como a mulherzinha. Ele chama a mulherzinha num termo carinhoso. Um termo carinhoso. É a mesma coisa que você falar Quiquinha. Quiquinha, quer dizer, é um termo carinhoso, né? É, a minha Quiquinha, não é? Como a mulherzinha que expeliu o câncer tossindo, veja, não havia dúvida em sua mente. Não havia dúvida em sua mente. Isso ia acontecer. O câncer estava morto. E ele se soltou e se foi. Isso mesmo. Você crê simplesmente. Você crê simplesmente. É um fato. É uma realidade que a morte existe. Mas é um fato. É uma realidade que nós temos uma trindade de manifestação de atributos de um Deus que cura. Que cura. Que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que não muda. Esse Deus que todo mundo prega, sabe, ele é imutável. E se ele não muda, quer dizer, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E se ele não muda, o que quer dizer? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, nessa manifestação trina aqui na terra, para com os homens,
nós podemos ver o Filho ao direito do Pai, no trono. Jesus disse: ninguém arrebatará da minha mão. Depois disse: ninguém tira da mão do meu Pai, ninguém tira da minha mão. Ele disse: assentar no seu trono, no seu trono. O câncer estava morto, e ele se soltou e se foi, isso mesmo. E nós estamos aqui sem nenhuma sensação, e sem nenhuma emoção, e como eu creio, eu não creio, eu sei, existe a morte existe, tão real como esta luz que está brilhando, a morte. Mas a cura existe, tanto quanto a morte existe. E tanto quanto a morte existe, existe também a ressurreição. Eu digo, houve uma morte de Lázaro ou não houve? Mas houve uma ressurreição de Lázaro ou não houve? Houve uma morte do Senhor Jesus Cristo ou não houve? Mas houve sua ressurreição ou não houve? Aleluia! Glória a Deus! Então é de se encarar o fato, a realidade, que se existe uma coisa, existe a outra. A outra, sendo Deus, sendo a cura, sendo a ressurreição, sendo a salvação, permanece para sempre. A morte não é para sempre. Porque inclusive ela, o diabo, tudo vai para o lago de fogo. Vai desaparecer, vão desaparecer totalmente do universo. Nem na Lua, nem em Júpiter, nem em Urano, nem em Plutão, nem na Terra, nem em lugar algum se encontrará um diabo para acender um cigarro. Não vai se encontrar. Eu vou dizer, não vai se encontrar cocaína e nem coca. Nenhuma nem coisa. Nem outra. Não vai se encontrar nem a coca, nem a cocaína. Não vai se encontrar em lugar algum do universo. Agora, esses são fatos. Se temos que encarar um fato negativo, mas espera aí também. Há um positivo para enfrentarmos, para encararmos. Se temos que encarar uma morte, temos que encarar uma ressurreição. Aleluia! Veja, eu estou dizendo aqui, eu sublinhei essa igual, a mesma coisa, como aquele pai que trouxe o menininho dele ainda agora, ali dentro, e ele está aqui no edifício em algum lugar agora. O nenenzinho sofreu uma queda e perdeu a sua memória. Ele não podia se lembrar de nada. Exatamente alguns momentos depois da oração, perguntei-lhe seu nome e ele me disse quantos anos ele tinha, e ali estava ele exatamente tão normal quanto qualquer menino poderia estar. É um fato que uma queda tira a memória, faz esquecer? É um fato. Mas é um fato também que um Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, agora no século XX, em pleno século XX, nas barbas da grande ciência que não pode retornar à memória. Não pode fazer voltar à memória. É fato. É uma realidade. Tem que conformar a família, consolar. Mas é um fato que há um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É realidade. Que Ele faz voltar essa memória. E quando Deus diz alguma coisa, deve ser dessa maneira.
E Noé creu em Deus, e Noé foi considerado um crente. Ele não teve problemas no alto, teve problemas no baixo, aqui embaixo. Nós não teremos problemas no alto, teremos problemas aqui, aqui. E para enfrentar os problemas daqui, nós estamos dentro de uma dispensação na qual nós contamos com o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Daniel, quando a igreja estava em cativeiro, o profeta usou o termo a igreja. A igreja estava em cativeiro na Babilônia, Daniel creu em Deus. Agora, veja a igreja em cativeiro. E você sabe que o membro daquela igreja que estava em cativeiro, se ela pulasse o muro de Babilônia, se aquele membro fugisse, ele estava sob maldição. Se ele não estivesse dentro daquele fato, dentro daquela realidade, ele estaria em maldição. Você não entende por que você está enfrentando determinadas lutas, determinados cativeiros. O cativeiro só vai acabar agora quando ele entrar em cena, quando ele mudar a dispensação. Porque a próxima dispensação não é mais uma era, um outro mensageiro, um oitavo mensageiro, um outro grande homem aparecer. Não. Para continuar curando enfermos, para continuar discernindo pensamentos, para continuar tentando consertar as pessoas. O que essa mensagem não faz, ninguém mais faz. Não, o próximo evento é outra realidade diferente. O próximo evento não é mais para pregar, não é mais para vir à igreja, não é mais para tomar a ceia, não é mais para andar bem vestidinha, não cortar seu cabelo e ter uma boa conduta e respeitar o casamento e ter ordem e conduta. O próximo evento não é para isso. Não é para manter ordem social sobre esse torrão. Não. O próximo evento é para buscar. É para buscar e levar. É para transformar. E não estar mais sujeitos a estas ordens. Até a maneira de se assentar, maneiras de falar, maneira de comer, maneiras para tudo. Até maneiras de dormir. É errado dormir de bruços. É errado, mas existe. Toda coluna ela é meia curva, ela tem que ser meia curva, ela tem que ter uma curva relativa, uma curvatura relativa. A pessoa que dorme de bruços, ela sofre uma retificação da coluna e vai ter um problema sério. Até a maneira de dormir. Isso é dentro dessa dimensão humana. Agora, quando vem o outro evento, você quer saber uma coisa? Isso é tão claro, tão nítido. Você vê aqueles filmes históricos, as narrações, os documentários do sofrimento dos judeus sobre Hitler, Mussolini, cumprindo aquele clamor que eles disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue, caia sobre nós. E Hitler teve aquela gana. E agora você vê aquelas pessoas fazendo necessidades fisiológicas
dentro do mesmo vagão, dentro do mesmo galpão, e aquilo funcionando mais como um estábulo, e eles pondo serragem, palha, para tirar aquelas fezes. O ser humano, na dimensão, sujeito a uma condição que nem porco. Não se sujeita nem os porcos das granjas hoje. A dimensão humana, sujeita à necessidade. Ora, gente, espera um pouco, espera um pouquinho só. Há sempre uma poesia na hora da angústia. Há sempre inspiração para o verso mais inspirado, mais adequado para o seu poema. Não tenha dúvida, é quando você terá a pose mais simpática, é na hora mais difícil do seu quadro da vida, porque você sabe, no próximo evento, não haverá nem sequer necessidade fisiológica. É tão certo que a Santa Jerusalém não tem um esgoto, não tem um rio meia ponte poluído, não tem um Tietê na Grande São Paulo, que passando lá na margem você tem que tampar o nariz. A Santa Jerusalém não tem esgoto, cheio de ratos. A cidade maravilhosa, entre aspas, do Brasil, está cheia de esgotos, de entupimentos, de mau cheiro, de lixo, de cemitério, de coisa podre, de carne podre, defuntos podres. Esgotos imundos, secreções humanas, e coisas e coisas e coisas. Paris, a cidade luz. Que é isso, cidade luz? A cidade luz vivendo em densas trevas. Mas nesse próximo evento você não vai precisar de determinados cuidados, de determinadas coisas, de determinadas circunstâncias, daqueles vidrinhos que tiram mau cheiro. Esse próximo evento mantém a sua beleza eterna. Mantém a sua pele linda, linda, formosa, para todos sempre. Nunca haverá uma ruga sequer. Não haverá uma caspa na cabeça. Você não vai precisar nem de coçar. Coçar. Às vezes a gente tem uma coceira no nariz e a gente fica assim, né? É alergia. Você não vai ter que coçar. Hoje alguém tem que te coçar as costas. O profeta diz isto: coça minhas costas que eu coço a tua. Nesse próximo evento, ninguém vai depender dessa desgraça que é carro, automóvel. Ninguém vai depender dessa desgraça que chama telefone. Ninguém vai depender dessa desgraça que chama transporte, combustível. Ninguém vai depender dessa desgraça que chama televisão. Ninguém vai depender de energia elétrica. Não! Não! Não haverá nenhuma irmã vivendo lá na invasão, numa casinha humilde de chão, enquanto outras estão empurrando com pisos encerados e carros da garagem
E exigindo, exigindo cada vez mais. Essa é a vingança. É o dia da vingança do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E tem uma coisa, eu volto e vou vos levar, para que onde eu estiver estejais vós também. Aleluia! É céu para mim. Onde está Jesus? Onde está Jesus é céu para mim. Como Daniel, como aquela mulherzinha, como aquele pai que trouxe o seu menininho, como aquele Enoque que subiu antes da grande tribulação, como aquele Elias que foi numa carruagem de fogo, como aquele Senhor Jesus Cristo que foi visto por eles até sumir nas nuvens. Aleluia! Como aquele ladrão que saiu da cruz direto para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Como aquela Maria Madalena, como aquela samaritana, como aquela Rabi, como aquela Ana, como aquela Ruth, como aquela Sara, como aquelas mulheres que permaneceram firmes. Sabe de uma coisa? Foi por isso que Daniel, como um crente verdadeiro, não prestou nenhuma atenção naquilo que eles fizeram para impedi-lo que orasse a Deus 3 vezes ao dia. E estabeleceu um ponto de contato com Deus. E quando o templo foi edificado, Salomão estabeleceu aquela graça, aquele ponto de graça. Se algum homem estiver em dificuldades, em algum país, em algum lugar, e olhar nesta direção para o lugar santo e orar, então ouve desde os céus, ó Deus. Se algum homem, se alguma mulher está em dificuldade, olhar para este lugar santo, este único lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Que lugar é este? Que nome é este? Senhor Jesus Cristo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhasse para ela não morreria, seria socorrido, como um socorro bem presente naquela angústia. O Filho do Homem, Jesus Cristo, também foi levantado para que todo aquele que olhasse para Ele, para aquele grande templo, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Todo aquele que olhasse como aquele ladrão moribundo olhou, quando ele estava passando a sua última dificuldade. Eu vejo moças, mocinhas, rapazes, senhoras, senhores, quase que desmaiando por causa de uma decepção, de um problema, de uma dificuldade. Eu fico pensando assim, se fosse a última, filha, que você fosse enfrentar, fosse essa de hoje na sua casa, se a última que você fosse enfrentar fosse esta, de hoje no seu emprego, com seu chefe, irmão,
Se a última dificuldade que você fosse ter fosse essa que você está tendo com outro irmão aqui dentro, se a última dificuldade que você vai ter na terra fosse essa que você está tendo com essa irmã aqui dentro, que paraíso seria este? Quando chegar a última dificuldade, ela será diferente, ela será a morte desafiando. Você verá que todos esses insultos, todas as incompreensões, todos os prejuízos que você tomou na vida, não são nada em comparação àquele grande momento. O momento mais decisivo chegará, o momento mais importante para você chegará. Você está pensando que é este? Não, não, não é isto não, que você está pensando. Ele chegou no seu último. Ele teve sempre problemas consigo mesmo, com sua família, com a sua sociedade, com a religião, com as autoridades, com a cadeia. Quem sabe seus próprios pais chegaram à conclusão: você é a vergonha da família, você não deveria existir, saia daqui. Nós não podemos ser condenados pela lei de Deus por causa de você. Então ele foi ter a sua última dificuldade lá no Calvário, ao lado de Jesus Cristo. E como aquele ladrão, como ele, tantos e tantos têm chegado à glória. Nós estamos nos julgando e julgando uns aos outros pelo que vemos aqui. Se o seu jardim está florido, todo mundo para e olha, pede flores, aprecia o perfume e vai em frente. Mas se o seu jardim está seco, não tem flores, não tem perfume, ninguém quer elogiar espinhos, ninguém quer passar as mãos em espinhos secos. Não estamos ainda na hora principal. Você ainda não chegou no seu Calvário, você ainda não chegou no seu Getsemane. Mas como Daniel tinha a mensagem de que, olhando para o templo, para a direção do templo seria ouvido, e a sua oração foi tão ouvida que leões famintos não puderam tragá-lo, tornaram-se amigos seus. Jonas conhecia esse ponto de contato. Ele rolou e rolou dentro da barriga do peixe. Ele rolou para lá e ele rolou para cá. E ele, sendo um profeta, eu creio que foi uma sintonia como de um rádio. Na hora que o peixe deu-lhe a direção do templo, ele orou. Ele orou e o peixe então viajou em direção à praia. Numa operação suicida, porque um peixe grande não pode ir na praia. Mas ele tinha que ir. Não podia ir, mas tinha que ir. Tinha que deixar o profeta de Deus. Porque, como Daniel, como os demais, ele orou para o lado do templo. Não pode, mas tem que ir. Não pode, você não pode, mas tem que ir. Tem que ir na praia. Quando a barca lindas praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia. Quando o Salvador chama a mim e a ti.
Aleluia. Glória a Deus. Estabeleceu um ponto. Esse era o evento do templo. Esse era o tempo do templo de Salomão. Esse é o tempo do templo. Do templo dos templos. Do Senhor Jesus Cristo. Estamos lá ainda? Vejamos se a Bíblia diz que assim sucederá nos últimos dias. E enganará a todos os que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Você não tem que discutir, você não tem que ter dificuldades. Quando o Cordeiro foi imolado, os nomes foram postos no livro. Isso antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quer dizer, eles têm, a geologia tem estatísticas de milhões de anos, não é? Mas põe milhões nisto, e milhões antes, o Cordeiro foi sacrificado. E quando, nesses milhões e milhões de anos antes, o Cordeiro foi sacrificado, o teu nome, o teu, para não confundir, o teu nome, na segunda pessoa, o teu nome foi colocado lá. Você pensa que foi agora, depois que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você pensa que foi agora que depois você creu no santo profeta de Deus? Você pensa que foi depois que você entrou na comunhão? Não, meu filho. Se o teu nome está posto no livro da fundação, da vida do Cordeiro, ele foi posto antes da fundação do mundo. Você não tem como sair disso. Você não tem alguém para dizer como fulano. Você teria o Judas, mas Judas não tinha o nome no livro da vida do Cordeiro. Ele tinha o nome no livro da vida. E quem tem o nome no livro da vida pode ser arriscado, mas no livro da vida do Cordeiro, não. Isso quer dizer, o livro da vida do Cordeiro é o registro de casamento de Jesus Cristo com sua esposa, com sua noiva, e ele tem o nome dela. Dá náuseas, mal-estar, vai ficar encalhado na praia, mas tem que ir lá na praia. Tem que ir. Como? Identicamente, do mesmo jeito. Quando o Cordeiro foi imolado, os nomes foram postos no livro. Nesta noite ele está no lugar santo ali na glória, intercedendo por todas essas almas cujos nomes estão nesse livro. Nesse, quer dizer, naquele livro. Nesse livro da vida do Cordeiro. É certo que há somente um livro, mas ele tem 2 compartimentos, 2 repartimentos. Aqui tem 2 livros. Aqui tem 2, falando do Novo e do Velho Testamento, dividido em livros e cartas. Mas é um livro só. Alguém me perguntou, e ele estava com a Bíblia debaixo do braço, e disse: olha, eu tenho dificuldade com essa coisa de dizer que é só um livro que tem lá, e tem 2 repartimentos. Eu falei: o que o senhor tem debaixo do braço aí, meu irmão evangelista? Ele disse: eu tenho a Bíblia, é claro. Eu disse: você está com dificuldade de ter um lá em cima com 2 repartimentos, e esse aí tem quantos? Ele disse: tem 66, né? Ele disse: é o bastante, a luz desceu. Quer dizer, eu estou completando aqui, né? Eu completo. Disse: quantos livros tem nesse livro, nesse único livro que você tem debaixo do braço? Hein? É?
Lá dentro tem o registro da noiva. E ninguém, olha, veja só, não adianta você chegar lá. Aqui tem uma precatória contra Joaquim Gonçalves Silva. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, aqui não tem Joaquim Gonçalves Silva. Mas não tem? Coitado, nem para o céu ele não veio. Não falei? Ele era tão falso que nem para o céu ele não veio, não tem importância. Chega lá Nadir R. Lima. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez isso, ela me deu uma jacosada lá na terra. Ela pegou uma lotação para ir para Goiânia, chegou lá, me largou no Dergo. Disse que Dergo é Goiânia. Lá na festa da Trindade, ela me pôs dentro da Kombi, cobrou de todo mundo adiantado. Chegou lá no Dergo, ele despejou todo mundo e voltou de novo. Disse, aqui é Goiânia, aqui é Goiânia. Mas aqui não tem Nadir R. Lima. Tá vendo? Tá vendo? Falei, aquilo era tão ruim que nem salva não foi. Mas sabe por quê? Lá não tem Joaquim, lá não tem Nadir. E ninguém conhece esse nome, senão ele mesmo. Só ele que sabe. Só ele que sabe. Ele tem o livro na mão e saberá quando houver entrado o último predestinado. Quem sabe ele está aqui nesta noite. E então seu tempo de intercessão haverá cessado. E virá para reclamar aqueles pelos quais tem estado intercedendo. Ele tem intercedido por mim. Eu vou não é porque eu mereço, não, porque eu não mereço ir. Honestamente falando, eu não mereço nem estar aqui. Eu vou é porque ele tem estado intercedendo por mim. Ele disse, Satanás queria te tirar andar, Pedro. Eu intercedi por você. Eu intercedi com gemidos inexprimíveis. E ninguém vai porque merece. Vai pela graça, favor imerecido. Nós matamos o filho do rei. Estamos condenados à morte. O rei desce e nos dá a roupagem de seu filho. É isso, simplesmente isso. E então em seu tempo de intercessão haverá cessado. Tempo, dispensação, evento vai terminar. Menina, esse tempo vai acabar. Mulher, esse tempo que você fica parecendo um carro velho sem partida, que fica dentro de casa todo dia com esse marido na cabeça dele, por causa disso, por causa daquilo, isso vai acabar um dia. Isso vai acabar. Marido rabugento, isso vai acabar um dia. Pensa que não? Vai sim. Então haverá cessado e virá para reclamar aqueles pelos quais tem estado intercedendo. Ele está intercedendo 24 horas por dia por essa noiva. Você não deveria ser uma pessoa super agradecida? Ao invés de você passar 24 horas orando, é ele que está 24 horas orando por você, intercedendo por você, gemendo por você, guardando você, livrando você, curando você. Ele te cura todos os dias. O mundo está infectado, as bactérias estão no ar, a enfermidade está solta, os espíritos de doenças estão soltos, o mundo está contaminado, as verduras, os legumes, as carnes, os hospitais, as camas
almas estão sujas, contaminadas. Ele te cura todos os dias. Ele é o Jeová Rafa. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Agora Ele está fazendo a obra de Redentor semelhante, porém depois virá para receber o seu. O seu. Para terminar, deixe-me vir aqui. Deixe-me vir aqui. Busque a Cristo agora mesmo, enquanto tem a oportunidade. Seja você quem for, não brinque com Cristo. Não sou eu quem vou te salvar. Se as minhas boas obras não podem te salvar, as minhas más obras não podem te levar para o inferno. Você tem que saber disto, que isso é uma obra consumada por Cristo. A sua salvação independe de quem quer que seja. É unicamente entre você e Deus. Busca Cristo agora mesmo, enquanto tem a oportunidade. Pode suceder que chegue o tempo quando não o poderá fazer mais. Pode chegar o tempo quando não poderá fazer mais. Em qualquer momento, Ele poderá se levantar do trono de intercessão. Então você poderá chorar, chorar, chorar e clamar com todo o seu coração. Poderá saltar, falar em línguas, correr e correr, e fazer tudo o que queira, e até unir-se a todas as igrejas do mundo. Porém já não haverá cloro para tirar seus pecados mais. Então como se encontrará? Vamos ficar de pé. Há um templo vivo, olhando sempre para Jesus. Aleluia. Essa é a classe verdadeira de crentes. Tem alguém que quer dizer que decidiu essa noite? Tem alguém que quer dizer que é assim: bom, eu tomei conhecimento essa noite, mas eu creio que meu nome estava lá desde antes da fundação do mundo, e eu quero manifestar isso publicamente. Tem alguém? Muito bem, muito bem. Compreendeu tudo? Compreendeu? Simples, não é? Muito simples. É a primeira vez que vem aqui? Há 2 meses. Você encontrou o seu lugar em Cristo Jesus, na palavra. Crê no seu perdão. Crê que o seu nome está lá escrito naquele livro. Aleluia. Aleluia. Essa pessoa veio incontinentemente. Essa irmã se levantou de uma maneira definida. Teria mais alguém? O senhor também. Veja só. Está congregando há quanto tempo? 20 dias. E está seguro disto? Seguro. Plenamente seguro. Tem mais alguém? Foi mais uma pessoa segura aqui na frente. Graças a Deus. Tomando conhecimento que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. O ladrão sendo salvo, a meretriz sendo salva, e o sumo sacerdote se perdendo, a primeira dama se perdendo. Eu não gosto de insistir, mas se tem alguém, venha correndo depressa. Mais ninguém, né?
Você também? Ah, glória a Deus. Você está seguro? Está certo? Graças a Deus. Você é bem definido, não é? Você quando decide uma coisa, decide mesmo, não é? É? Graças a Deus. Você crê que seu nome está lá, desde antes da fundação do mundo? Há quanto tempo você congrega aqui? 3 meses. Coisa boa. Coisa boa. Dá vontade de dar um abraço. Aleluia. Glória a Deus, né? Amém. Agora, eu sinto assim que há tanta convicção aqui dentro da cura. Nós estamos no evento dele, a realidade que ele é o Senhor que te sara, o Senhor que te... Nós estamos a fim de enfrentar qualquer realidade, qualquer fato. Aleluia. Fatos negativos e fatos positivos. Você que está atrás, põe a mão na cabeça de quem está na sua frente. E assim sucessivamente. Faça isso, irmã. Faça isso, irmão. Alguém. Aí de trás, a última fila, põe as mãos uns sobre os outros, né? Aleluia. Amém. Amém. Há uma convicção. Há alegria por ele estar aqui. Alegria pelo irmão Larose ali em pé. Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A virtude em cada pessoa está passando de um para o outro, pela fé no nome de Jesus Cristo, pela fé no sangue de Jesus Cristo, pela fé na intercessão. Não é o que eu sou, é que Ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por você. Deus te abençoe com esta bênção gloriosa da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sem qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Se o caminho for custoso, nele houver
a mão. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Ó Jesus, seguir-te quero. Tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até